Olá, boa tarde. Estamos a bordo. Você é muito bem-vindo a mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do Brasil, da Itália, do mundo inteiro. Falei em Itália agora propositadamente porque eu estou recebendo aqui uma convidada muito ligada à Itália, em São José do Rio Preto. Mas o assunto que nós vamos falar hoje aqui não tem exatamente para ver diretamente com a Itália. Estou recebendo aqui a Rosalie Galo e Sanches, escritora e presidente da Academia Rio Pretense de Letras e Cultura, a Arlec, Academia Rio Pretense de Letras e Cultura. E o artista plástico Newton Malvese. O Newton e a Rosalie estão participando de uma exposição que começa hoje oficialmente, a vernissagem foi ontem à noite no Shopping Center de Iguatemi, em São José do Rio Preto, mas que começa hoje e vai até 12 de julho, dentro da série Namoro com a Literatura. É exposições que reúnem sempre artistas plásticos e escritores de São José do Rio Preto. O escritor desenvolvendo textos sobre o trabalho mostrado pelo artista naquele momento. Então o Newton está mostrando os trabalhos dele, a exposição Esquadro, né, Newton? Que começa hoje, vamos dizer assim, oficialmente no Shopping Center Iguatemi, em São José do Rio Preto. Deixa eu começar agradecendo a presença de vocês, é sempre um prazer recebê-los aqui. O Newton já está vindo pela segunda vez, a Rosalie pela 18ª, alguma coisa assim, mas é sempre um prazer muito grande. Isso quer dizer que é uma pessoa, uma ativista cultural, né? Está sempre voltada para isso, isso é muito legal. Obrigado pela presença, Rosalie. Obrigada. Gostaria que vocês se apresentassem aí a exposição Esquadro, dentro dessa série Namoro com a Literatura, que acontece no Shopping Iguatemi, em São José do Rio Preto. Tira para o ímpar para ver quem começa, mas estejam à vontade, por favor. Que é o artista mesmo. Primeiras damas. Que fez... então tá bom. Bem, esse projeto é um projeto que vem sendo desenvolvido desde janeiro, no espaço cultural do Shopping Iguatemi, no segundo andar, e é um projeto que reúne exatamente isso. Artistas plásticos que, em parceria com um escritor da Academia Rio Pretense de Letras e Cultura, promovem esse preenchimento cultural e bonito, né, estético, nesse espaço cultural do Shopping Iguatemi. Já vem vindo desde janeiro essas exposições, a nossa parece que é a 8ª. Eu tenho uma colinha aqui que você... Dá licença, dá licença. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Exatamente, nós somos a 8ª rodada, né? E ainda tem mais 7 rodadas, né? Isso vai até quando? Vai até janeiro de 2018. Ah, que bacana. É um ano inteirinho que vai haver esse movimento cultural. Foi um projeto apresentado através da Galeria Norma Vilar, onde houve um congraçamento entre várias entidades, né? E entre elas a academia, que ia participar exatamente dessa forma, oferecendo um dos seus escritores consagrados, imortais, né? Para poder escrever sobre a obra do autor, a obra do artista plástico. No meu caso, eu tive a honra de poder participar com o Newton, vi a produção das suas obras desde o início, sabia dos objetivos e isso foi me envolvendo de tal forma que o texto saiu fácil. Sai sozinho, né? Saiu praticamente sozinho. Porque foi o próprio comportamento do Newton que me levou a escrever o que eu escrevi. Ele é uma pessoa extremamente espontânea, desse jeitinho mesmo, né? Exatamente. As coisas saem sozinhas também, né? E vamos convidar o Newton a falar e apresentar o seu próprio trabalho. O que é a exposição Esquadro? Eu sei que o Newton é um artista que as pessoas, ao terem contato com o trabalho do Newton, já se espantam positivamente, né? Um trabalho muito bacana. Newton, fala um pouquinho sobre o Esquadro. Bom, a exposição Esquadro, ela surgiu assim que eu conheci a Rosalie. Nós nos identificamos pela pátria ascendente, aí, pela Itália, né? Falei, vamos voltar então, vamos homenagear as origens. E a origem do meu trabalho e todas as obras que eu construo, o esquadro é um instrumento essencial. Elas são sempre lineares, sempre ou paralelas ou perpendiculares, como se forem. Sempre utilizo muito o esquadro na volumetria e na concepção das obras. Então, eu falei, vamos homenagear então tudo. Vamos homenagear o esquadro, que eu dei o nome a essa coleção, e vamos dar uma continuidade. Esquadro, uma homenagem à Itália.
todas as obras têm, em particular, algum detalhe, alguma coisa que remeta à Itália, que lembre a Itália, né? Em todas as formas, ou seja, através de 3 painéis com cores específicas que juntos remetem às cores da bandeira da Itália e simulam a bandeira da Itália em convolumetria, né? Como se estivesse balançando a bandeira, né? Flamejando. E até imagens, né, que eu resgatei de museus e transformei e apliquei uma arte sobre ela, umas linhas, e assim por diante. Teve também a parte da numerologia também que foi estudada, os números como são bem fortes, né, através da... A gente tem até uma cultura, né, a Rosalie me ensinou muito, muito mesmo sobre todo esse processo. E acabou saindo algo assim que, na minha opinião, modesta, mas enfim, achei muito bacana, achei muito divertido, inclusive. E ontem nós tivemos a vernissagem que foi sensacional, né? Nós fizemos todo uma situação onde a pessoa pudesse, né, através da música, através de um artista que esteve lá com a gente. Eu vi um performático ali mostrando então, o Carnaval de Veneza, a Itália e um bom vinho ao mesmo tempo. Né? Isso é muito bacana. Foi bem interessante. Queijinho. Queijinho. Foi muito bom, muito bom. Nós tivemos a presença de muitos amigos, muitos profissionais, muitos parentes também, né? Todo o pessoal lá. Foi uma festa, né? Então, fala uma coisa. Uma vernissagem festa, existe isso? Como eu posso dizer isso? Acho que sim, né? Acho que sempre é, né? Uma festa, muito bacana. Foi uma festa. Homenagear a Itália, realmente, para mim, foi muito gratificante. Falar em festa, Itália e festa, é quase que uma redundância, né? É pleonástico. É pleonástico, exatamente. Newton, você teve aqui, a última vez que você esteve aqui, recentemente, você deve ser um artista de alta produtividade, né? A gente você estava falando sobre alguns trabalhos extremamente volumétricos, né? Sim. Você lembra disso? A gente conversou sobre isso aqui. Lembro. Esse caso agora é diferente, né? É um outro tipo de... uma outra linha. Não é tão diferente, não. Não é tão diferente, não. Uma das obras, inclusive, já que eu voltei às origens, né? Uma das obras foi o início do meu trabalho, os cubos, né? Que estão sempre presentes nas exposições. E dessa vez eu fiz... na verdade, um professor de matemática me visitou recentemente e falou: Newton, não são cubos, são prismas retangulares. E alguns cubos, né, teoricamente, tem essa descrição. E a peça que remete à bandeira da Itália, ela tem 1083 pedras de madeira ali, né, prismas retangulares e cubos, né, que formam esse painel a medida final, 3,40 metros por 1,40 de altura. Ela é de grande impacto. E as outras já eu variei um pouco, né? Usei a volumetria nos números também, usei linhas para contornar imagens no cotidiano, na arquitetura, utilizei um pouco o jogo de sorte ou de azar, para mim jogo de sorte, na verdade. Melhor, né? Os números representando isso, uma obra que eu chamei de trevo de 4 folhas, quadrifóglio, né? E dei o nome às obras, e os nomes estão todos em italiano. Todos em italiano na descrição, como quem visitar lá vai poder ver os nomes e acompanhar. Sim, daqui a pouquinho a gente vai mostrar algumas imagens de algumas peças que estão expostas lá para a gente conversar sobre isso. Mas eu queria começar para a gente falar exatamente disso. Além dessa afinidade que existe entre literatura e artes plásticas, que essa série busca sempre isso, há também uma afinidade muito grande entre o artista plástico e a escritora que o acompanha, a Rosalie, em relação à ascendência do país. É tutti buona gente, né? Tutti oriundi, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, essa ligação com a Itália, né? Eu imagino que ligações com a Itália, eu acho que todo mundo tem, mesmo não tendo, mesmo não sendo. É difícil. É difícil você encontrar uma família... De lasanha, exatamente, não gosta de canelone. Que não fale tchau, né? Tchau. Enfim... É interessante porque sempre, em todas as famílias, você vai encontrar alguém que tem um pezinho na Itália, né? É muito interessante. Eu vou fazer um parênteses, se me permite, Rei. Aquele concurso, desculpe, aquele concurso literário que o Comites, o órgão italiano para o qual eu presto serviços em São Paulo, está promovendo,
e que tem esse tema de gastronomia, a culinária italiana sobre a mesa do brasileiro, teve uma participante agora que me chamou a atenção porque ela era japonesa. Eu falei, mas como essa japonesa vai participar de um concurso que é específico para ítalos descendentes? Mas no regulamento previa que podia ser pessoas ligadas por matrimônio. Ela é casada com um italiano. Está resolvido. Então, ela conta no relato dela, no texto dela, ela conta como ela se deixou seduzir pela culinária italiana. É porque você não experimentou ainda um yakisoba bolonhesa, viu? Pois é, a gente tem que pensar nisso também, pois né? É. Mas é interessante, eu acho que essa nossa ligação foi ficando realmente cada vez mais intensa à medida em que a gente ia se encontrando. Eu visitava sempre a loja e eu acompanhava a produção dos trabalhos. A loja é Decorações Malvezzi, né? Malvezzi já é um sobrenome relacionado com o bom gosto em matéria de decoração, exatamente, beleza. Então, então quem fica na Bernardino de Campos, né, Malvezzi? Isso, entre a Saldanha e a Independência. Já há muito tempo, né? A lojinha está ali firme. O ano que vem nós completamos aí, através do meu pai, 40 anos de loja. Que beleza. 40 anos já de mercado no ramo de decoração. Vamos falar um pouco como bons italianos, a gente começa a conversar, parlare, e daqui a pouco acaba o tempo do programa. É verdade. Né? Eu queria mostrar, que a gente mostrasse e o Malvezzi fosse falando um pouco sobre esses trabalhos. Sim. E a Rosali também comentasse que tipo de observação você fez do texto que acompanha esses trabalhos, dessa exposição, né? Temos aí algumas imagens, vamos mostrando as imagens, à medida que elas aparecerem, eu vou pedir para o Malvezzi fazendo os comentários, por favor. E aí, Malvezzi? Aí. Essa é a principal, né? Essa aí é que caracteriza tudo, né? São 3 painéis, num total aí, como eu falei, de 1.083 partes, né? Dando volumetria. Né? Eu optei por deixar a lateral dos prismas retangulares, dos cubos, que sejam em madeira, e dar a mesma cor do fundo na cor das peças também que fazem o volume. Na verdade, são painéis individuais, eles não estão ligados, mas quando colocados assim, remetem às 3 cores, né, da bandeira da Itália. Eu tentei fidelizar ao máximo, é lógico que você não consegue 100%, você depende de vários fatores, e até uma questão de decoração, de chamar mesmo as cores, mas ele causa muito impacto, e conforme você anda, se você for visitar a exposição, você vai ver que ele realmente tem um movimento conforme o ângulo de visão, né? A luz conspira para isso, né? A luz favorece bastante. Bacana. Essas chamam-se Traccia sul passato. É melhor que a Rosali fale italiano, é muito melhor. Traccia sul passato. Traccia sul passato. Traços sobre o passado. Traços sobre o passado são imagens do final de 1800, começo de 1900, antes inclusive da Primeira e Segunda Guerra, tanto que nós temos ali um coliseu sem a destruição, né? E aí, junto às imagens, eu acrescentei um papel reciclado e tracei algumas linhas. Esse é meu xodó, é uma das que eu mais gosto. Esse é um projeto que já estava de gaveta faz tempo, que era de caracterizar os números, os dígitos, na verdade, né, de 0 a 9, né, vamos dizer, ou os números, né? De 0 a 9, e aí tem uma pesquisa de cor, que aí eu entrei na área da numerologia, que a numerologia dá uma cor a um número, né? Por exemplo, o 5 é o azul claro, o 1 o vermelho, o 3 o laranja, o 8 o rosa e assim por diante, né? Em todos eles. A foto ilustrou bem, mas o ao vivo é muito diferente, né? Sem dúvida. Os amigos aqui, a gente mandou os convites e mandamos as imagens, eles até comentaram, falavam, Newton, aqui é outra coisa. É outra coisa, isso, exatamente. Olha que interessante, a ideia de vento, não é? A gente olha isso, não parece que tem vento mexendo? Essa obra, eu denominei ela como Marsala, né, que é uma região da Itália onde tem uns bons vinhos, né, onde tem os moinhos, né? Estávamos falando agora há pouco do vinho Marsala aqui. Exato. E aí eu quis dar movimento devido aos moinhos, né? E esses quadrados, esses quadros que estão colocados aí, dando este movimento, estão revestidos com mica, que é um revestimento de pedra, lembra um pouco uma areia, ele tem uns cristais. Se você chegar por perto, você vai ver que tem algum brilho. Então a ideia foi essa, de homenagear realmente essa região específica, né? A Sicília. Eles fazem extração de sal.
fazem extração de sal, tem inclusive um proprietário de uma indústria lá muito rico com essa situação do sal, né? Parece que é meio monopolizado. Essas são trevos de 4 folhas, né? Essas são folhas de uma árvore chamada teca, na madeira teca, muitos devem conhecer, Deus está falando aqui. Então eu utilizei a folha não foi produzida por mim, ela foi produzida pela natureza, eu apenas dei cor para ela. A natureza é ótima nisso, né? É sensacional, né? Não tem artista que supere ela, não. E é uma madeira que na Itália se usa muito, né? A teca, assim, é bem comum lá. Agora, eu não sei se o espectador pôde reparar que nas obras todas existe um desejo muito intenso do artista em se expandir, em não ficar nas 2 dimensões do quadro. Você sabe que a pintura ela é limitada a 2 dimensões. Sim. O quadro tem altura e tem comprimento, né? A terceira dimensão, que é o volume, ela não pertence originariamente ao mundo da pintura, né? No mundo da pintura, quando se quer dar profundidade, tem que se brincar com claro e escuro, né? Ou perspectiva. Mas no caso dele, não. O que ele fez? Ele apelou para a escultura, entre aspas. Isso. Porque o que ele faz? Ele consegue tirar do quadro um volume que atinge o espectador. É uma característica da obra do Malverde. Exatamente. É muito bacana. Então, Realmente é muito legal. nos quadros onde há volume, a gente percebe nitidamente essa expansão da arte. Nos outros que ainda permanecem planos, como naquela coleção de fotos, o que ele fez? Assim como na dos números, ele jogou com linhas que saem do quadro. Se você olhar, por exemplo, naquela coleção das fotos, ele busca nas perspectivas, ele puxa a linha, sai da foto, sai do passepartout, sai do quadro, vai saindo do quadro, e você não sabe onde vai parar. Então, é esse o desejo do artista, de sair do quadro e chegar até o espectador. Não deixa de ser uma provocação, né, Não é uma provocação, mas na verdade é algo que involuntariamente a gente faz. Existem várias explicações, inclusive os nossos amigos profissionais decoradores até sabem e estudam muito isso, né? O olho nosso tende a acompanhar a linha, seja de um prédio, seja de uma ponte, no horizonte ou na vertical, sempre vai acompanhar. Então a ideia é essa mesmo, de identificar mais forte o que nos chama, na verdade, quando você olha uma imagem e fala, nossa, que bonita essa imagem, é porque você seguiu alguma linha, ela está te levando a algum lugar ou uma situação diferente. Ela te orienta para alguma coisa, né? Essa linha pode ser a arquitetura, mas também pode ser, como tem uma foto lá de Nápoles, que é uma das que eu mais gosto, onde tem aquelas janelas com estendido roupas nas janelas. Me lembra até um pouco a minha infância. Existia uma propaganda do corneto que era... Isso. A nossa região tinha muito disso, né? Até por influência dos italianos, dos europeus que estavam por aqui também. Então ali não há traço de arquitetura. Ali há um traço mais do cotidiano. Mas há traços simétricos, assimétricos, enfim. Sim, não. É porque exatamente o esquadro, ele não é para um ângulo específico, ele é para você criar um ângulo. Exatamente. Né? Então, por isso que eu digo que dentro da volumetria não tem como você fugir dessa ferramenta. E aí, nessa ideia nossa, minha e da Rosalie, né? Eu quero deixar, inclusive, bem claro que toda essa exposição em esquadro, uma homenagem à Itália, não existiram 2 cabeças pensantes, e uma ajudando a outra o tempo todo na construção da coleção, que ela foi criada em 30 dias. Foram 30 dias que nós nos reunimos e discutimos obra a obra, questão de cor, questão de ajuste, a Rosalie com a cultura que ela tem na parte literária, me ajudando muito nas palavras, né? Porque uma coisa é você querer se expressar e uma outra coisa é você saber se expressar. Então vamos dizer assim que eu quero me expressar e a Rosalie soube me ensinar a me muito Quem ganhou fui eu. Ganhamos aí muito. entra a professora também, né? Isso é muito legal. E esse namoro com a literatura, no modo geral, eu acho que assim, todo artista que conseguir pegar o seu parceiro e o escritor e agregar de uma forma intensa
dentro da sua obra, vai sair ganhando muito, muito mesmo. Eu acho que essa é a ideia, inclusive, deste namoro, né? Transformar realmente esse namoro, vamos falar mais corriqueiramente, num casamento mesmo ali, durante a exposição. Não ficar só no namoro, não. Vá além, que eu acho que todos com certeza ganham muito aí, e o espectador mais ainda, né? O espectador, como ontem a gente recebeu elogios e tenho certeza que vamos continuar recebendo aí por um bom tempo das pessoas com sensibilidade. Essa junção entre a literatura e as artes plásticas, de uma maneira geral, é foi uma grande sacada. Você está me dizendo agora há pouco da Norma, da academia aqui. Isso é muito legal, porque tem tudo a ver, né, gente? Você falou que às vezes as pessoas têm dificuldade de se expressar numa outra forma, mas tudo é expressão, quer dizer, você se expressa maravilhosamente através das artes plásticas. São artes complementares, né? Sem dúvida. Porque muita gente vê o quadro, vê alguma coisa, uma obra de arte, mas gosta, mas não sabe por quê. Nem precisa saber também. Exato. Mas esse conceito de prazer por prazer, do Sartre, né, é uma coisa hoje discutível. Normalmente hoje se fala do prazer, mas por necessidade, não só pelo prazer, né? Você viu um quadro, você gostou, tá bom. E é interessante por causa disso. Eu acho que quem lê o texto passa a compreender melhor a obra dele. Rosali, deixa eu só perguntar, então, porque infelizmente o nosso horário já está terminando. É sempre assim, a prosa está boa, o tempo acaba logo. A hora que a prosa começa a Eu melhorar... queria abrir um parêntese que ontem eu achei, houve uma performance também de um artista. Então, nós tínhamos ontem 3 expressões unidas ali. Então, este ano foi namoro com a literatura. O ano que vem, esse namoro pode até se estender um pouco mais, não só com a literatura, né? Para o pessoal que organiza todo este projeto. Música, com o teatro, tem várias expressões. Muitas expressões que com certeza dariam muito certo ali no espaço do Iguatemi, que é fantástico. O apoio também de imprensa e do pessoal do Iguatemi também é muito bom bom mesmo. Hoje Iguatemi, os outros shoppings de Rio Preto também são um centro cultural da cidade. Exatamente. Isso é muito legal. Isso é muito um importante. Grande espaço. Nós temos até no nosso núcleo vinculando uma situação de expandir isso para outras situações também. Mas a gente tem que dar uma palmatória, no nosso caso, o Iguatemi. Claro, sem dúvida. É o nosso porto seguro hoje. Maravilhoso, sem dúvida. Rosali, deixa eu aproveitar, eu sei que o tempo já acabou, como eu estava dizendo, mas eu estou curioso para ler o que você está escrevendo sobre o trabalho do Newton, que é bacana, eu conheço assim, um pouquinho o trabalho do Newton, saber o que o escritor, como é que o escritor se traduz isso em palavras, eu vou chegar lá e vou ver isso. Aquele trabalho, o primeiro que ele mostrou, a bandeira italiana ali, o seu texto fala o que naquele momento ali? Ou você não conseguiu escrever nada, já começou a chorar? Não, eu não escrevi de cada obra em particular. Eu escrevi de forma geral e de como ele conseguiu se expandir do quadro para uma terceira dimensão, né? Eu cito no meu texto um crítico de arte alemão chamado Rudolf Arnheim, que tem um livro muito bom, muito famoso, inclusive, chamado O Poder do Centro, onde ele analisa uma pintura a partir do centro de interesse, não de fuga. Claro. Né? E eu estava explicando isso para o Newton, que é um crítico de arte que a gente precisa levar muito em consideração, porque ele trata da pintura, mas o Newton faz mais do que pintura. Então eu brinco no texto dizendo que o Arnheim devia ter conhecido o Newton para saber como é que funciona hoje o poder do centro de interesse do quadro. Em cada quadro existe uma coisa interessante. Vou ser muito rápida, porque eu sei que também o tempo já está estourando, né? Mas, por exemplo, existem obras do Newton na exposição onde a referência à Itália é evidente. As fotografias são de monumentos da Itália, a bandeira remete imediatamente ao governo italiano. Mas alguns outros trabalhos, a pessoa olha e fala, mas o que isso tem a ver com a Itália? Por exemplo, aquela sequência de números, né? Por quê? Aquela sequência chama Números da Sorte, Numeri della Fortuna. Porque a Itália é um país que trabalha muito com número. Eles têm jogos de cartas, eles têm 21, escopa de 15, 7,5, bisca, e por aí vai, não é? Eles têm loto, como nós também, e jogam muito. É hábito, no final do ano, você dar bilhetes de loteria de presente para as pessoas.
sabe? Então, o número é muito presente na vida do italiano. Não só o número, mas também referências sutis que o Newton faz. Naquele quadro muito geométrico que remete ao vento das salinas da região de Marsala, por trás existem 3 painéis onde esses moinhos e as pás dos moinhos estão fixadas. Existem 3 painéis e eles são coloridos da cor do vinho de Marsala. Puxa, que legal. Né? Então existe toda essa referência, esse apelo. Acho que esse é o melhor convite para as pessoas comparecerem. Exatamente. A partir de hoje até o dia 12 de julho. Até o dia 12. No Shopping Iguatemi e prestigiar essa exposição. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Nós agradecemos. Do Obrigado, Newton. Newton, eu sei que, para encerrar, eu sei que é muito bacana um artista em São José do Rio Preto, uma cidade do interior e tal, começar a receber esse reconhecimento de expressões culturais da cidade, o caso da Academia de Letras, etc. Isso para você deve ser muito bacana, né? Eu imagino que sim. Olha, é muito, muito mesmo, muito gratificante, muito bom, muito edificante também. Ontem a gente começa a conhecer artistas, inclusive da literatura, a se interessar também, né? Eu acho essencial, muito bom mesmo, muito bom. Estou muito feliz, não só pela exposição, mas a oportunidade de ter esse contato também. A Rosali, por exemplo, uma pessoa que eu não conhecia, hoje considero ela, assim, mais que amiga, sabe? Você não conhecia a Rosali? Era você, então, que não conhecia a Rosali aqui em Rio Preto? Mas eu conheci o Não, mas assim, eu digo questão de conhecer, de ter mais do conhecer contato, italiano, né? vamos dizer assim, de ter o contato, de trocar essa ideia. Deixa eu né? encerrar, porque daqui a pouco o Adolfo já está ali com o estilingue na mão. Obrigado pela presença de vocês. E obrigado a você que nos acompanhou em casa. Apareçam lá. Mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a comparecer ao Iguatemi para ver essa exposição e para estar conosco novamente na segunda-feira aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.